Mais uma vez, boa tarde, senhoras e senhores. Damos início ao nosso painel Sebrae, Bionegócios Inovadores, mudando o modelo econômico da Amazônia. Neste painel, iremos apresentar bionegócios da Amazônia que estão mudando o modelo econômico da região com a geração de produtos e serviços sustentáveis. Estão conosco aqui no palco o presidente da Assobio, Paulo Reis, a líder no Brasil da World Climate Foundation, Flora Bittencourt, e o gestor nacional do Polo Sebrae de Bioeconomia e moderador deste painel, Tiago Gatto. Tiago, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde a todos. Tentar detalhar um pouquinho mais, me apresentar um pouquinho melhor aqui a vocês, assim como nossos painelistas, e na sequência a gente engata no conteúdo exato do painel, tá? Bem, eu sou Tiago Gatto, trabalho no Sebrae Nacional, sediado em Brasília. A minha função lá, eu atuo como gestor nacional do Polo Sebrae de Bioeconomia. Essa unidade, ela foca em desenvolver metodologias, técnicas, soluções para o desenvolvimento de negócios focados na bioeconomia. Então, a gente tem atuado muito, principalmente na Amazônia, mas também em outros biomas, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, enfim, Pampa, todos os biomas brasileiros. É um prazer estar aqui nesse painel. Paulo, se apresenta rapidamente também, por favor. Obrigado, Thiago. Obrigado ao Sebrae pelo convite. Eu sou Paulo Reis, eu sou de Belém e a gente tem uma associação da qual eu sou presidente atualmente, que é a Assobio, que é um nome bonitinho, fácil de lembrar, para a Associação dos Negócios de Sociobioeconomia da Amazônia. Na associação nós somos 75 negócios associados, todos pequenos e médios, que têm a bioeconomia, ou a sociobioeconomia, melhor dizendo, como espinha dorsal. Então, são negócios que, além de aproveitarem o bioma e a diversidade cultural que a gente tem na região, também, como oportunidade de negócio e inovação, também promovem a preservação tanto do bioma quanto dessa diversidade cultural e da nossa vida enquanto população amazônica na região. Esses 75 negócios hoje chegam em mais de 50 mil hectares de áreas preservadas, com suas cadeias produtivas, gerando impacto na vida de 87 mil pessoas e gerando diretamente pelo menos 600 empregos na Amazônia Legal. E aí, bom, eu vou compartilhar um pouco mais, mas tem um lado nosso que tem uma visão muito clara de que economia a gente quer ver na Amazônia. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Sebrae pelo convite, a CNI pelo espaço, Paulo da Assobio aqui compartilhando esse espaço, Tiago. Eu sou Flora Bittencourt, eu sou líder no Brasil para a World Climate Foundation. A World Climate é uma fundação dinamarquesa que foi fundada há 15 anos atrás para acompanhar essas agendas climáticas das COPs, aproximando o setor privado dessa agenda. A gente organiza uma série de encontros durante o ano nas agendas de clima, como o Climate Week de Nova York, de Londres e as COPs. Nosso evento principal chama World Climate Summit. Aconteceu ontem aqui em Baku, com mais de 700 participantes. Nosso foco é fortalecer a articulação intersetorial, então trazer governo, trazer o setor privado para essa agenda de clima. Muito da construção que a gente faz nesse percurso é pavimentar novos mecanismos de financiamento, mostrar a importância do setor privado se engajar com o financiamento climático. E o meu papel no Brasil, além de construir as nossas atividades rumo à COP30, é também construir essa narrativa brasileira, e eu acho que é um pouco isso que eu vou trazer hoje no painel, dentro desse ecossistema e desse palco global que a World Climate articula. Então, como que a gente posiciona o Brasil como o líder dessa economia verde e amplia o fluxo desse capital para o Brasil e para a Amazônia, principalmente. Obrigado, Flora. Vocês poderiam colocar a apresentação, por favor? Prontinho. Bem, pessoal, vou começar falando da Amazônia da forma mais clichê possível, né? Não só da Amazônia, né? Mas o planeta está febril. Isso é muito clichê,
mas na sequência eu trago uma informação que efetivamente contextualiza a situação em que vivemos. Dia 1º de agosto foi o dia da sobrecarga na Terra. O que isso significa? Que em 7 meses nós consumimos todos os recursos naturais disponíveis para um ano. Então, isso demonstra o quão nós estamos sendo inefetivos, ineficazes, ineficientes no uso dos recursos naturais do planeta. Essa informação não é um clichê, né? Ela evidencia, ela contextualiza a situação em que vivemos. E isso demonstra, obviamente, que é preciso mudar. A gente precisa cuidar do planeta e, enquanto Elon Musk não trouxer a solução de irmos para Marte, a gente só tem aqui para morar, né? Como é que a gente resolve isso? Com inovação, tá? A gente entende que nunca tivemos tanta inovação, tanta tecnologia, tanto conhecimento, tanta integração, tanta articulação. Eu ouvi diversos números diferentes, mas cerca de 60 mil pessoas de todos os países do mundo estão aqui na COP para falar sobre isso. Então, é um momento muito propício para que a gente pivote o nosso modelo de lidar com o meio ambiente e com a Terra. Então, nós propomos um grande reset, né? Um green reset. Quando a gente fala em reset, a palavra em inglês, assim como as palavras com o prefixo re em português, elas são muito interessantes, né? Redescobrir, refazer, redimensionar, enfim, tudo a partir do re. A gente precisa redescobrir a maneira de viver no nosso país, no nosso planeta, tá? E pegando a Amazônia como um grande exemplo, que é o mote do nosso painel, maior bioma do mundo, maior reserva de água doce do mundo, maior biodiversidade do mundo, enfim, é um ambiente que nos orgulha da forma como ela é hoje. Mas, para além dessa forma, existe a Amazônia que pode ser lucrativa, que ela pode gerar renda, desenvolvimento econômico, de forma sustentável para os habitantes ali daquela região, do país e do mundo, tá? Esse número aqui, ele é do Fórum Econômico do Banco Mundial, então o valor da Amazônia sustentável, né, geração de negócios sustentáveis lá é de 317 bilhões por ano. Então, é um volume muito relevante. Então, a gente traz para a COP essas oportunidades, negócios inovadores, negócios tradicionais que estão atuando na bioeconomia e negócios que estão promovendo desenvolvimento econômico e social para a região, principalmente mantendo a floresta em pé com preservação, com conservação e com desenvolvimento social também. Tá? Nós somos o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O SEBRAE está em todo canto do Brasil, é a 6ª marca mais conhecida do Brasil e nós atuamos no desenvolvimento de pequenos negócios no nosso país. Nós temos uma visão estratégica de como deveríamos gerir a Amazônia e como deveríamos promover a bioeconomia. E a gente aposta nessa conexão de pequenos negócios com tecnologia, com conhecimento ancestral, com inovação, para atingir esse nosso objetivo. Então, queremos apresentar ao mundo essa nossa força, do ecoturismo, da gastronomia originária. Por exemplo, tem uma empresa de Santarém chamada Deveras Amazônica, que desenvolve alguns produtos alimentícios, e um deles, bem interessante, a partir da Vitória Régia, né? Vitória Régia é uma planta aquática lá da Amazônia, muito famosa, diversas fotos, quando você procura a Amazônia no Google, você já vai ver a imagem dessa planta. É uma planta muito exótica e, a partir de muito conhecimento, muita pesquisa, desenvolveram alguns produtos à base da Vitória Régia. Queremos mostrar também as belezas amazônicas, né? Citou aqui uma empresa de Rondônia, de Rondônia ou de Roraima, desculpa agora, que é a Meu Pé de Árvore, que desenvolveu um mecanismo inovador de reflorestamento, assim como de coleta de sementes. Quando falamos em coletar sementes, é importante pensar que, se isso não for organizado, pode ser algo que também prejudique o meio ambiente. Tá? Podemos também falar, sobretudo, sobre inovação, biotecnologia. E aqui, sobre produtos fármacos, eu trago mais um exemplo, que é a Hailia. Hailia é uma empresa do Acre.
Essa empresa ela conseguiu sintetizar uma substância chamada ibogaína. A ibogaína é uma substância utilizada hoje, cientificamente comprovada, que trata viciados em drogas, em compras, enfim, todo tipo de vício. O grama dessa substância no mercado internacional custa $1.000. Essa substância é extraída a partir da casca de uma árvore amazônica plantada lá na região do Acre. Então, só aqui, com essa empresa, é possível visualizar inovação, tecnologia e, principalmente, sustentabilidade e geração de valor a partir dos insumos naturais da Amazônia. Quero mostrar também como é que a gente consegue gerar negócio de biotecnologia. Camarão é um alimento muito consumido na Amazônia, né? E a sua casca, muitas vezes, é um descarte. Essa empresa do Tocantins, que faz parte da Amazônia Legal, ela desenvolveu um floculante a partir da casca do camarão. Então, um lixo se tornou um produto extremamente lucrativo e valorizado no mercado. Tá? Em relação aos negócios e a relação com a comunidade, quando se fala em Amazônia, são 30 milhões de pessoas, esse número varia, muita gente fala 20, 30, 40, né? Mas são 30 milhões de pessoas, algumas pessoas vivem em locais isolados. E como é que a gente resolve isso? Tem uma outra empresa, a AeroRiver, que está desenvolvendo um barco voador para tentar encurtar as distâncias da Amazônia. Quando a gente fala em encurtar as distâncias da Amazônia, podemos pensar em diversas soluções. Por exemplo, um dos produtos mais conhecidos da Amazônia é o açaí. E o seu transporte, dependendo da forma e do tempo, pode oxidar o alimento. Ou um ribeirinho que mora em um local isolado pode demorar a receber um soro antifiofídico de cobra, ou uma vacina, ou um medicamento, ou até mesmo alimentos. Então, aqui a gente, a partir da inovação, da aplicação de conhecimento de brasileiros, nós conseguimos desenvolver negócios inovadores. Esses foram só alguns exemplos do que é possível fazer com inovação, com empreendedorismo na Amazônia. Todos esses negócios são pequenos negócios apoiados pela nossa instituição no Brasil. E a nossa provocação é como é que a gente constrói ações concretas para que a gente pivote e traga mais exemplos de como esses que nós falamos ainda há pouco. O futuro é ancestral, então todos esses negócios eles vieram oriundos de conhecimentos ancestrais associados à inovação, à tecnologia, à pesquisa. E, com base nisso, a gente vai construir o nosso raciocínio aqui hoje. Como é que a gente alia tecnologia, pequenos negócios, parceiros, para promover uma riqueza efetivamente sustentável. Para começar, eu queria então, Paulo, que você explicasse então com um pouco mais de detalhes o que é a Assobio e como é que essa integração, essa articulação de mais de 75 negócios de toda a Amazônia, como é que essa articulação está provocando crescimento, desenvolvimento, não só para os negócios, mas também para todas as comunidades ali da Amazônia Legal. Maravilha. Bom, a gente até 2018, mais ou menos, 19, esse nome bioeconomia não existia para a nossa realidade, né? Então, acho importante dizer que esse é um termo que a gente vem utilizando para a Amazônia há pouco tempo. Às vezes eu brinco que a gente não deveria chamar de bioeconomia, mas sim de vovô-economia, porque não tem muita novidade para a região no uso do bioma para sustentar a economia local, para sustentar a alimentação, para sustentar as nossas tradições. Porém, acho que a grande novidade é o interesse que o mundo tem despertado sobre essa economia baseada na floresta em pé, ou baseada nos produtos da floresta em pé, e especialmente também como a gente agora tem começado a explorar de forma mais virtuosa essas possibilidades, transformando isso muitas vezes, como você mostrou aqui, em produtos ou serviços que possam ajudar a transformar um pouco melhor a nossa economia. Só para dar uma ideia de proporção, como esse setor vem se desenvolvendo, um levantamento feito pela Fundação SESC em 2018-19 demonstrou que haviam 60 negócios de bioeconomia na Amazônia,
e esse levantamento atualizado mostra algo em torno de 600 negócios. Então, em 5 anos, a gente multiplicou por 10 esse volume. Como eu falei, 75 deles estão associados à Asobio. E aí, a tua pergunta, Thiago, e também o nome do nosso painel, fala sobre transformar o modelo econômico. Então, isso também é um ponto importante, porque, apesar de eu ter brincado aqui com vocês que esse modelo de utilizar o bioma para fazer, para movimentar uma economia local e de utilizar o bioma como base da nossa vida, do nosso trabalho na região amazônica, isso não é o que predomina, nunca foi o que predominou a economia da região de maneira geral. Para vocês terem uma ideia, no estado do Pará, a gente tem pelo menos uns 30%, 34% do nosso PIB envolvendo mineração. Depois disso, o segundo lugar envolve serviço público, depois disso envolve agropecuária. E a gente tem ali, somando esses 3 pontos que eu falei, mais ou menos 60% do PIB do estado do Pará. A gente é hoje, no estado do Pará, por exemplo, o maior produtor de mandioca, de abacaxi, de pimenta do reino, de açaí, o segundo maior rebanho do Brasil, a maior reserva minerária do Brasil. E apesar dessas economias, inclusive de escala, estarem acontecendo há algum tempo já na Amazônia, elas são economias que não foram capazes de transformar a nossa qualidade de vida. Então, quando a gente menciona a necessidade de transformar o modelo econômico, é porque esse modelo econômico reflete naquilo que a gente usufrui do que é explorado na região. E até hoje é muito pouco. Só para vocês terem ideia, o salário, por exemplo, médio da Zona Franca de Manaus, ele é menor do que o salário médio da própria cidade de Manaus, que não é uma cidade rica, está longe de ser. Então, no nosso ponto de vista, um ponto extremamente importante nesse sentido é aquilo que você colocou mais cedo aqui na tela, Thiago, quando você fala de agregar conhecimento, de agregar tecnologia. Então, a gente precisa reforçar e lembrar que tecnologia é conhecimento. Quando a gente trata, historicamente, a nossa região apenas como uma região que promove, ou não promove, mas provém para o Brasil e para o mundo matérias-primas, itens de baixo valor agregado, a gente está falando também de uma economia que consegue agregar baixo valor na região e que não demanda empregos qualificados, não demanda rendas mais altas na região. E isso deixa a gente com o cenário atual, que é um cenário em que a Amazônia seria o 5º país mais violento do mundo se fosse um país. Os 6 dos 10 piores IDHs do Brasil estão na Amazônia, enfim, tem um monte de indicador complicado para a gente refletir sobre isso. E aí, no ponto de vista da Asobio, a que a gente se dedica, a gente precisa estimular uma economia não só baseada na floresta em pé, não só uma economia baseada na preservação do bioma e no modo de vida tradicional da sua população, mas também uma economia que consiga agregar mais valor a todos esses ingredientes ricos que a gente sabe que tem na região. Então, no nosso caso, o nosso exemplo, enquanto 75 negócios, e a maior parte desses 600 que eu falei que é o número atual para a Amazônia, é de negócios que conseguem fazer uma segunda, terceira, quarta camada de agregação de valor, como você trouxe o caso aqui da ibogaína, que é transformada no medicamento. Então, a gente tem uma região que tem entre 15% a 20% de todo o bioma, de toda a diversidade vegetal já identificada no planeta Terra, e isso, sem dúvida nenhuma, vai se refletir, pode se refletir em produtos que nos geram inovação, que agregam, como você falou, um conhecimento tecnológico, mas não só um conhecimento tecnológico. A gente tem produtos também que, com base no conhecimento tradicional, foram identificados como um produto potencialmente tecnológico. Esse é o caso da ibogaína, esse é o caso do jaborandi, esse é o caso do espilantol, que é o princípio ativo do jambu, dentre vários outros. Então, na hora que a gente discute, enquanto Asobio, o que a gente gostaria de ver na região, é exatamente um tipo de economia que aproveite o conhecimento tecnológico, mas também o conhecimento tradicional. Isso é fundamental para a gente. E aí, a gente acho que tem 2 atuações que acho que vale a pena comentar. Uma é uma atuação ligada a trazer vantagens para esses negócios, ou seja, para apoiar maneiras desses negócios se tornarem mais competitivos, de se tornarem mais rentáveis, de conseguirem superar os desafios de infraestrutura que são muito comuns na região. Mas também a gente tem feito um advocacy para demonstrar por que não só apenas de um mercado de carbono ou de um mercado de recuperação florestal a região amazônica precisa viver, mas também de um mercado onde a economia seja capaz de, inclusive, empregar cerca de 30 milhões de pessoas que vivem na Amazônia brasileira com um índice de formalidade de emprego que é praticamente 1/3 da média nacional. Lembrando que desses 30 milhões de pessoas que vivem na Amazônia Legal brasileira, aproximadamente, 75% delas vivem em áreas urbanas.
onde a gente tem desafios que são muito parecidos com os desafios de qualquer área urbana no Brasil e no mundo, que é acesso à infraestrutura, acesso à educação, saneamento, segurança e acesso a empregos. Então, para fechar, a gente acredita muito que esse setor da bioeconomia pode ser um setor de agregação de valor. Para agregar valor, esse setor precisa agregar conhecimento. Pode ser um conhecimento não só tecnológico, como também um conhecimento tradicional. E para agregar conhecimento, precisa também pagar melhores salários, gerar melhores ofertas de emprego. Então, esse é o nosso ponto de vista do porquê que esse tipo de negócio é fundamental para essa transformação econômica na região. Obrigado, Paulo. Flora, pelo seu nome, acho que você já estava predestinada a trabalhar com clima, com bioeconomia, né? Flora, fala um pouquinho para a gente, então, um pouco mais sobre a World Climate Foundation. Principalmente, como é que vocês têm agido na articulação para essa agenda Net Zero? Perfeito. Bom, tem 6 meses que eu assumi esse cargo de líder no Brasil, e eu brinco que eu construí a minha teoria da mudança do porquê faria sentido trazer um capítulo dessa organização para o Brasil. E nessa construção eu fui entendendo, primeiro, a importância dessa ampliação de mercado internacional, o potencial que o Brasil tem para exportação, o potencial que a bioeconomia, a sociobiodiversidade tem no mundo, e o quanto ainda é subaproveitado, conhecido mesmo nesse cenário global. Então, comecei a ver os próprios números da World Climate Foundation, então pouca participação prévia do Brasil nos espaços, nas coalizões, nos espaços de diálogo. É uma organização que tem algumas coalizões de investimento, então a gente tem o Climate Investment Coalition, o Nature Investment Coalition, e essas coalizões hoje estão centralizadas nos países nórdicos, muito voltado para fundos pensionários. Então, logo no início, eu já entendo o potencial de entender quais são os gaps, primeiro, do Brasil se posicionar nesse cenário global e o porquê que esse investimento não está fluindo para o mercado brasileiro. E aí, nesse entendimento e nessa análise, eu entendo que a gente precisa construir uma narrativa fortalecida, ampliar o diálogo intersetorial, então colocar o governo em contato com esses asset owners, com esses investidores, para entender regulamentações, taxonomias que precisam ser aprimoradas, e também, como o meu background, né, o meu histórico vem de consultoria, né, eu também sou CEO da Impact Beyond, que é uma pequena consultoria que trabalha há 5 anos com o setor privado. Qual que é o papel do setor privado dentro desse quebra-cabeça? E aí, olhando para a bioeconomia, a gente está falando de desenvolvimento sustentável, a gente está falando de geração de emprego, geração de renda, e muitas das ações de impacto socioambiental das empresas têm esse foco. Então, como que a gente consegue fazer essas conexões para que o recurso de investimento social das empresas vá catalisar esse desenvolvimento necessário da cadeia da sociobiodiversidade para acelerar um capital maior externo. Então, a gente tem falado muito de mecanismos como o Blended Finance, que pode pegar um capital filantrópico para ampliar assistência técnica, para ampliar capacitação, para ampliar alguma das necessidades que hoje são mapeadas dentro desse ecossistema da bioeconomia, para que a gente junte todos esses pontos e consiga ampliar o fluxo desse capital. O meu desafio hoje é construir essa jornada até a COP30,
E o que eu tenho visto é que a gente tem que começar desmistificando alguns temas e construindo diálogos mais certeiros com atores locais. Então, eu acho que uma das minhas ações intencionais nessa chegada em Belém, esse ano fui mais 6 vezes esse semestre para lá, tenho sentado com comunidades ribeirinhas, extrativistas, quilombolas, com o governo, com o SEBRAE, com lideranças locais, e escutado muito. Então, acho que também eu deixo esse convite para que todos os atores que estão pensando suas ações para a COP30 comecem por esse espaço de escuta ativa do território, para que a gente consiga construir um movimento decolonial nessa chegada em Belém. Então, acho que, mais do que eu peço licença para falar sobre a Amazônia, né? Não sou desse território, o Paulo pode trazer com muito mais propriedade, mas a gente sabe que, historicamente, Belém, o Pará, tem um histórico de invasões, né? E de você chegar nesse território e roubar mesmo, né, essa propriedade intelectual desse território. E eu acho que muito do que eu tenho construído e levado para o nosso time global é como que a gente chega de uma forma diferente. Então, como que a gente escuta esse território, absorve e através de troca de conhecimento, troca de oportunidade, constrói uma COP30 com um impacto real e com legado para esse território. Então, uma das ações que a gente está fazendo é a construção de uma casa, que vai ser a Casa COP. A Casa COP a gente está fazendo em parceria com o Psica, que é um dos principais festivais e produtoras culturais de Belém. E vai ser um projeto que já inicia com um plano de trabalho de 3 anos. O primeiro ano, pré-COP, como Casa COP, até a COP. Depois, como Casa Dourada, em homenagem ao peixe dourada, lá do Pará, e que desce aí vários rios amazônicos. Para que seja um espaço de aterrissagem, um espaço de chegada, de escuta. A gente quer oferecer espaços de trabalhos para projetos que estão sendo liderados pelo território, coworking, oficinas, workshop, espaços para oficinas, para painéis e palestras, de esse ponto de encontro mesmo, exposições culturais e museu mesmo de experiências sensoriais, para que todas as delegações e as pessoas que estão chegando em Belém para pensar seus projetos e suas ações para a COP30 possam chegar dessa forma talvez mais atenta e cuidadosa com tanto conhecimento que esse território já tem. E eu acho que a bioeconomia entra nesse paralelo, olhando essa cultura ancestral que está implementada, que é histórica, né, de tanto conhecimento que o Paulo traz, né? Esse é um nome quase de mercado, né, para um conhecimento e um trabalho de muitos anos que já acontece, mas que, associado à tecnologia, associado à articulação intersetorial, a gente pode acelerar muito. E eu vejo que esse tema em específico pode ser um tema de grande destaque e grandes resultados para a COP30. Então, se a gente trouxer a bioeconomia transversal com o desenvolvimento econômico e social desse território, a gente pode ter resultados muito positivos na COP30. Perfeito. Pegando esse gancho, Paulo, além desse trabalho incrível que você faz à frente da Sobio, você também é empreendedor, né, da Manioca. Fala para a gente um pouquinho sobre a Manioca e como é que você impacta comunidades locais com o seu negócio, que foi, inclusive, um aspecto citado pela Flora na fala dela. Bom, a Manioca é uma indústria de alimentos, a gente está fazendo 10 anos esse ano,
E a base do nosso trabalho, como o nome indica, é a mandioca, mas a gente também utiliza outros 10 ingredientes diferentes do nosso bioma. A gente fez uma escolha, que não é só uma escolha, mas se trata de uma realidade local. Ao começar a trabalhar com esses ingredientes, a gente percebeu que é inevitável trabalhar com ingredientes do bioma sem trabalhar também com as pessoas que cultivam esses ingredientes. Não só por uma questão cultural, mas também porque são ingredientes que não têm um mercado estabelecido, não tem uma cadeia produtiva estabelecida. Então, a gente optou por fazer isso de uma forma dirigida, ou seja, não deixar que as coisas acontecessem de maneira qualquer. E a gente criou um programa para gerenciar a cadeia produtiva, que também faz todo sentido com relação à nossa cadeia de suprimentos, que chama Raízes, e esse programa ele gera 3 tipos de impacto simultaneamente. O primeiro é o impacto de geração de renda, então a gente tem contratos diretos com algo em torno de 50 famílias diferentes que nos fornecem matérias-primas. São contratos onde não existe a presença de atravessador, mas principalmente onde a gente se conecta diretamente com essas famílias, entendendo quais são as demandas, para que eles também entendam quais são nossas demandas e a gente consiga ter toda a renda da cadeia chegando diretamente nessa ponta. A segunda coisa é o monitoramento da área. Então, muitos desafios amazônicos têm a ver com ocupação de terra, têm a ver com enfim, o uso do território mesmo. Então, a gente também tem se preocupado e apoiado essas famílias para que elas possam ficar com segurança nos seus territórios. E, em terceiro lugar, é a promoção de assistência técnica para essas famílias, tanto para que, de certa forma, a gente consiga colaborar com eles com relação à qualidade do produto, à qualidade da produção, mas também para que a gente possa melhorar as condições de trabalho dessa população e, obviamente, a gente possa ter com isso também um produto dentro da qualidade que a gente espera. Então, essa é a nossa principal forma de atuar, é o programa Raízes, que está dentro da nossa cadeia produtiva, e diria que a forma de atuar principal de praticamente todas as empresas desse contexto de bioeconomia, porque elas são baseadas em cadeias produtivas que precisam de muita colaboração, de muita cooperação, de desenvolvimento. E aí aproveito para chamar a atenção para um tema importante nesse sentido, que é o financiamento desse trabalho. A Mandioca é uma empresa pequena, assim como são as outras 74 associadas da Asobio, como é o nosso caso, e a gente tem tido o desafio de financiar por nossa própria conta todo esse trabalho de assistência técnica, de gestão e de desenvolvimento de uma cadeia produtiva, o que não é algo simples, nem barato e nem algo rápido. Então, é importante, Flora, que você trouxe um exemplo dessa relação, essa cooperação com o setor privado, que a gente consiga cooperar, talvez, com empresas de maior porte para fazer esse desenvolvimento conjunto de cadeias produtivas. E acho que isso é uma oportunidade, inclusive, de inovação. E aí, voltando ao caso da mandioca, que é o meu negócio, a gente tem talvez o primeiro caso de investimento de risco corporativo da Amazônia. A gente recebeu investimento da Ajinomoto do Brasil, que é uma multinacional que está em 40 países. O Brasil é o terceiro país mais importante para eles, depois dos Estados Unidos e Tailândia e, claro, do Japão. E eles escolheram fazer um investimento na gente como estratégia de inovação. E claro que o fato da gente estar na Amazônia, além da possibilidade de inovação com o bioma riquíssimo que a gente tem, gera para eles e para a gente também uma capacidade de impulsionar o impacto que a gente faz. Então, como eu falei que a gente tem um programa claro, estruturado, já maduro, de gestão de cadeia produtiva com foco no impacto, à medida que eles apoiam a gente no nosso crescimento, no aumento da distribuição dos nossos produtos, a gente também está apoiando que essa cadeia seja melhor remunerada, que a gente atinja outros lugares, além dos lugares que a gente já atinge hoje, e que a gente, inclusive, leve para o brasileiro a comunicação, o produto e o consumo de coisas que a gente tem o hábito de chamar de exótica, mas que, na verdade, são as coisas mais naturais e dentro do nosso país que a gente deveria considerar tudo menos exótico. Então, esse é o nosso trabalho. Obrigado, Paulo. Aproveitando essa última parte da sua fala sobre impacto, Flora, acho que isso faz uma conexão bem interessante contigo, né, que atua também na Impact Beyond. Como é que você vê esse mercado de negócios de impacto, principalmente nesse foco de bioeconomia? Perfeito. Bom, a Impact Beyond é uma empresa B certificada, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o Sistema B e o B-Lab são uma certificadora que credenciam, né, empresas que têm esse olhar de triplo impacto, que olham economia,
social, ambiental e cuidam de todo o ciclo, né? Eu acho que o exemplo da mandioca é um excelente exemplo de olhar que a gente não precisa mais falar de responsabilidade social só num olhar de mitigação ou de olhar que a gente está falando de negócio, né? Que a gente está assistencialismo é a palavra que eu queria. Que não necessariamente o assistencialismo ele é necessário no Brasil, ele é urgente em muitos casos, mas que a gente tem essa outra lente e esse convite para o setor privado vem nesse lugar, que é a lente de aceleração de negócios que tem um resultado de impacto equilibrado com o resultado de negócio. A gente espera que, no futuro, todas as empresas construam esse caminho para os seus negócios, né? Eu acho que as empresas do futuro são empresas que equilibram o seu impacto negativo com o seu impacto positivo, com o seu resultado de negócio. A gente tem, na Impact Beyond, a gente trabalha com grandes empresas como a Ambev, que está aqui representada, o Mercado Livre, que também trabalha muito próximo do Paulo. Eles têm um trabalho incrível, a Laura Mota, que eu gostaria de citar, que tem um trabalho muito incrível, que é o Biomas a um Clique, que facilita acesso ao mercado de bionegócios, que a gente sabe que logística, principalmente na Amazônia, é um dos grandes desafios que tem. E a Impact trabalha, então, construindo essas estratégias, essa conexão com os empreendedores e essa aceleração dos empreendedores para facilitar essa narrativa, porque muitas vezes a gente vê que para um empreendedor da Amazônia que já tem a tecnologia, tem o conhecimento, conseguir acessar o mercado também num espaço de comunicação, de como fala essa linguagem, de como quebra essas barreiras, é muito desafiador. Então, a Impact trabalha também com esse processo de aceleração de negócios de impacto, para que consiga desenvolver o seu modelo de negócio aliado a uma visão de acesso a crédito, a financiamento, quais são as possibilidades que o mercado apresenta. Então, olhando esse mercado de negócios de impacto, de negócios sociais, de negócios da bioeconomia, a gente tem esse trabalho de conector e articulador, né? Então, acho que, de alguma forma, conversa muito com a World Climate Foundation, que faz isso ao nível global, com stakeholders globais. Por isso que eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de dar de entrar num ecossistema internacional e alavancar o Brasil nessas oportunidades. Obrigado, Flora. Para encerrar, Paulo, quais são as suas expectativas como amazônida para a COP30, que vai ser lá em Belém, no seu quintal? Bom, muitas, na verdade. A gente tem muitas expectativas com relação à COP30 em Belém. A primeira coisa é que tem se falado muito sobre ser uma COP da floresta, e aí eu acho que é importante linkar isso com a conferência de clima, porque a gente está aqui dentro de uma conferência de clima e tem outras duas, pelo menos. Por exemplo, a de biodiversidade acabou de acontecer agora no final de outubro na Colômbia. Só que a gente tem uma particularidade no Brasil, que é o fato de a gente estar na lista dos 10 países mais emissores de gases de efeito estufa do mundo, não igual ao que acontece com a maioria desses países. A maioria dos países estão nessa lista em função principalmente do uso de energia, seja energia de transporte, seja energia para a indústria, seja energia como um todo para o seu país. E a gente no Brasil tem uma característica diferente. 50% das emissões brasileiras são especificamente ligadas a desmatamento. E outros 23%, 25% estão ligados a sistemas alimentares, uso do solo, etc. Então, para o Brasil, que está entre os 10 maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo, a questão do clima não é apenas uma questão de energia, como a gente tem discutido especialmente nessa COP. É também uma questão de preservação ambiental, é também uma questão de redução de desmatamento e, principalmente, uma questão de recuperação de área.
nesse sentido é que entra a bioeconomia, nesse sentido é que, de fato, a gente, querendo ou não, essa é uma COP que precisa, de alguma maneira, chamar atenção para a floresta amazônica como um todo, que é onde está metade das nossas emissões brasileiras. Então, a primeira expectativa é isso, é que a gente traga o debate deixando mais claro para o brasileiro como um todo, o público comum, a classe política, o setor privado, etc., especificando onde é que está o nosso desafio, o que, é que a gente tem que atacar no Brasil. É óbvio que, dentro dos nossos compromissos, faz muita diferença a discussão que a gente tem, por exemplo, sobre a cadeia do petróleo. Mas, nesse momento, o desafio grande brasileiro, é importante que se diga, está ligado ao uso do solo, florestas e desmatamento. A segunda coisa é uma oportunidade... Bom, aí só para, na verdade, para completar, em função desse desafio brasileiro, a gente tem um projeto para a COP30, que já está super avançado, que é um projeto para levar uma alimentação sustentável da bioeconomia agroecológica para dentro da COP. Todos nós juntos aqui estamos vendo um grande desafio na COP29, que foi mesmo da COP28, 27, 26 e assim por diante, que é se alimentar. Não é simples alimentar uma COP, é uma demanda específica, grande, concentrada. E a gente gostaria que no Brasil a gente tivesse um ótimo exemplo de como o Brasil pode produzir alimentos de acordo com os desafios climáticos que a gente tem no Brasil, que é a produção a partir de um uso sustentável do solo. Então, a gente tem um projeto chamado Na Mesa para a COP30, que é um projeto do qual a Subil faz parte, que pretende fazer com que os serviços de alimentação, seja o catering oficial dos chefes de Estado, seja esses serviços que a gente tem que comprar, onde a gente tem que comprar alimento nas COPs, que o alimento servido ali seja um exemplo de como produzir alimento de forma sustentável, como usar o solo de forma responsável no Brasil. E a gente espera que todos nós, vocês e todos nós, no ano que vem, estejamos comendo talvez um sanduíche que tenha talvez um tucumã que estimula a agrofloresta, talvez um sanduíche que tenha um queijo que estimula a produção de baixa escala de uma pecuária sustentável na Amazônia, talvez tenha no produto que a gente vai consumir um cumaru que estimula uma agrofloresta, uma produção de base extrativa por povos tradicionais da Amazônia, dentre outros casos. A segunda coisa, que também é uma expectativa super importante, é visibilidade. Que a gente use, de alguma maneira, a COP30 no ano que vem para trazer muita visibilidade para os desafios brasileiros e que a gente faça pressão para que esses desafios sejam superados de forma mais rápida, mas também visibilidade, como a gente falou aqui, para essas oportunidades de negócio que podem ajudar na promoção da nossa sustentabilidade. Então, a COP aqui está recebendo em torno de 27 mil pessoas por dia. São mais de 70 mil pessoas credenciadas para estar nessa COP. Em Belém, a expectativa é que esses números aumentem bastante, chegando quase a dobrar. Então, que a gente tenha pelo menos 40 mil pessoas por dia passando pela COP, pela Zona Azul, inclusive, não só pela Green Zone. E que a gente tenha entre 100 e 120 mil pessoas credenciadas para participar. Essa população, via de regra, essa audiência, via de regra, é uma audiência formadora de opinião, como somos a maioria de nós. Então, a gente gostaria também que, ao ir a Belém, ao consumir os nossos produtos, ao entender a riqueza da nossa biodiversidade, essas pessoas também voltassem para casa com um modelo de produção sustentável na Amazônia, com um modelo de bioeconomia que pode representar uma transformação social na região e também divulgando o quanto que, de fato, o nosso alimento, especialmente, é muito saboroso, é muito gostoso e poderia ser consumido um pouco mais pelo mundo. Acho que não custa dizer que ano que vem, a cidade da COP30 também já é reconhecida há alguns anos como cidade criativa da gastronomia. Muitos chefes dizem que o tucupi é o tempero do século XXI. Muita gente diz que a Amazônia é a próxima fronteira da gastronomia do mundo. Então, além de tudo, além de ser uma COP muito importante em função de clima, a gente também vai estar num lugar muito privilegiado e eu gostaria muito que a gente saísse de lá, que vocês saíssem de lá no que vem, eu fico difundindo tudo que a Amazônia tem de legal e de bom para mostrar para o mundo e que isso incentive a nossa bioeconomia. Muito bom. Perfeito encerramento. Quer falar alguma coisa, Flora? Não, ia falar esses pontos da expectativa da COP30 também do meu lado. Eu acho que é importante a gente lembrar que a COP é um evento global, né, e que a gente vai estar sediando esse espaço, esse palco global, mas é a COP do Sul Global, é a COP da Amazônia, é a COP do Brasil. Então, eu acho que a gente precisa lembrar e fomentar que seja a COP das pessoas, né? A COP da participação social, que a gente amplie cada vez mais a participação social, mas uma participação social que não seja só da porta para fora, né, na luta
social, mas que seja na escuta para as negociações, que seja realmente com influência na porta para dentro, sentada nas mesas das tomadas de decisão. Então, essa é uma grande expectativa minha. E eu acho que a gente tem que fazer isso ao longo do ano. Então, uma das coisas que eu tenho repetido em todos os espaços que eu ocupo é que a gente acredite nessa COP em Belém, que a gente pare de duvidar que a COP vai ser em Belém, que eu não aguento mais ouvir isso nos corredores. A gente, e principalmente nós brasileiros, temos que ser os primeiros a acreditar para que tudo que precisa ser feito, que ainda tem um grande caminho pela frente, seja feito coletivamente e que a gente entregue aí essa COP com a potência dessa cultura e dessa transformação. Alô? Só para complementar, a gente esteve reunindo com os organizadores da COP, que envolve o governo federal principalmente, mas também o governo local. E aí eu acho que posso falar isso sem medo de ser indelicado. Da boca do presidente Lula, da boca do secretário nacional da COP30, não tem a menor chance. Ainda hoje, a gente já está aqui no final da COP29 praticamente. Seria ridículo qualquer um de nós pensarmos que tem alguma chance da COP não sei, na região, mais de 6 bilhões de reais já foram colocados em investimentos na região para isso. Então, uma convicção que eu posso dar para vocês, valendo meu braço, que de fato a COP vai ser em Belém. Inclusive, a gente tem uma infraestrutura que vai ficar muito melhor do que a expectativa para lá. Eu tive acesso a muitas dos materiais que estão sendo trabalhados para pautar a infraestrutura, então posso dar total segurança para vocês que a gente vai ter uma COP muito... Claro, vai ter seus desafios, assim como em qualquer lugar, mas vai ser uma COP muito bem feita, em Belém, e além de tudo, como eu falei, vocês vão estar numa cidade que é um privilégio estar. Eu tenho a oportunidade de conhecer o Brasil todo e Belém, de fato, é uma cidade única. Eu tenho certeza que vai ser muito encantador para todos vocês que vão a Belém participar da COP. Muito bem. Enquanto vocês podem retornar à apresentação, por favor? Enquanto retornam à apresentação, quero agradecer a Flora e ao Paulo. O tempo é o nosso bem mais precioso e vocês dedicaram 1 hora do tempo de vocês a falar o impacto que estão causando, não só na Amazônia, mas na bioeconomia e ao clima como um todo. Então, isso é muito, muito, muito importante mesmo. Muito obrigado pela participação aqui no painel. E, para encerrar, eu, o Sebrae e o Brasil temos um sonho e convidamos vocês, né, a sonhar com a gente. Não só em alguns momentos, nós brasileiros temos um afã patriota a cada 4 anos na Copa do Mundo. Então, não só nesses momentos, não só aqui em 2025 na COP, mas até que o sonho seja possível. E eu espero algum dia que vocês se juntem a nós e espero que esse dia seja hoje. Quer participar? Quer fazer a diferença? Nós temos um projeto chamado Brasil Biobusiness. Esse projeto ele visa agrupar diversos projetos de diversas instituições que queiram transformar a Amazônia por meio do empreendedorismo, por meio da bioeconomia. O site está lançado, é uma versão beta. Nesse momento temos alguns poucos projetos ainda, mas a nossa ideia, a partir de agora, é cadastrar o maior número de projetos possível, mas muito mais do que os projetos, mostrar também negócios inovadores e sustentáveis da Amazônia Legal. Estão todos convidados a fazer parte desse sonho e a causar o impacto que todos desejamos. Obrigado.